Bom, gente, tudo bem? Vou falar hoje para vocês de fatoração, beleza? Fatoração, na verdade, é um desmembramento de um determinado numeral utilizando multiplicação. Essa multiplicação ela pode ser entre dois números inteiros, ela pode ser entre uma potenciação e entre uma soma, multiplicação de um termo que está somado, também pode ser. Então, a gente precisa começar a falar disso. Vou escrever para vocês o tema, que é fatoração. Beleza? Toda vez que você falar, todas as vezes que você falar de fatoração, você vai automaticamente se lembrar de uma operação. Vê bem, não tem uma outra coisa para você associar. Você vai associar a multiplicação. Beleza? Então, você falou de fatoração, você associa com multiplicação. No caso aqui, você pode fazer a representação de um número e você não pode mudar o valor deste número, tá? Vou dar como exemplo aqui para você, número 100, Então, eu quero representar este número 100 usando uma multiplicação. Quantas multiplicações eu posso fazer para dar o número 100? Pô, inúmeras multiplicações entre dois números para dar o 100. Beleza? Então, o primeiro que a gente faz, se eu multiplicar 4 por 25, eu não estou falando desse número, 4 vezes 25, 100. Ou seja, eu estou falando desse mesmo número. Tá ok? Agora, se eu ainda quiser representar de uma outra forma, eu posso. Esse 4, eu posso fazer 2 vezes 2, que multiplica. Esse 25, eu posso dizer que é 5 vezes 5. Ah, mas essa multiplicação também dá isso? Claro que dá isso. A gente pode ver, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 5, 100. Ah, mas ainda existe uma terceira forma de você representar isso. Aqui, como esse 2 aparece duas vezes, eu posso usar 2 ao quadrado. O 2 apareceu duas vezes. O 5 também aparece duas vezes, então eu também posso usar 5 ao quadrado. Ou seja, todas essas representações que eu coloquei para vocês, elas apresentam multiplicação e todos os produtos, ou seja, resultado do cálculo dá sempre 100. Beleza? Então o que acontece? A fatoração, para início, isso aqui é o início, é a iniciação mesmo do que a gente vai ver de fatoração, ela nada mais é do que uma representação de um número escrito de outras formas, tá bom? É óbvio, gente, vocês não vão no 9º ano fazer uma coisinha desse tipo aqui, né? Fatório o número tal. Não é isso que eu vou pedir para vocês. O que eu vou pedir para vocês é para vocês utilizarem isso aqui em um cálculo. Vai ter um cálculo tal e eu preciso deixar a expressão menor tal, sem alterar valor. Tá bom? Vou dar mais um exemplo aqui, um número diferente, né? Eu vou passar aqui o número 90. 90. Primeira coisa que vem na cabeça de vocês, 9 vezes 10. Beleza? O 9 vezes 10 dá 90. Ah, mas não tem outra forma aqui? Tem. Eu posso representar o 90 com isso. 3 vezes 5 vezes 6. Quanto que é 3 vezes 5? 15. Quanto que é 15 vezes 6? 90. Então, também está representado. Olha lá, ele nem liga mais. Também está representado. Olha o passarinho. Tá bom? E se está representado, e eu usei multiplicações, significa que
você fez uma fatoração, tá? Voltando a lembrar vocês vão usar isso para fazer cálculo, para poder reduzir o tamanho do cálculo, para poder chegar num valor, no valor de uma questão com um pouco menos de trabalho. Então você reduz isso, tá bom? Uma outra forma que a gente utiliza é a evidência. Não deixa de multiplicar. Também você fala de uma multiplicação. Porém, essa multiplicação, ela vai colocar um termo em evidência. Evidência é destaque, né? O termo vai estar em destaque. E esse termo, para estar em destaque, ele precisa aparecer em todos os elementos envolvidos, tá? Eu tenho 4 elementos envolvidos. Para estar em destaque, para estar em evidência, esse termo que eu escolher, ele precisa aparecer em todos. Ele sempre vai aparecer explícito, escrito na nossa cara da forma... Não, ele não vai aparecer sempre explícito. Tem alguns casos que você vai precisar desmembrar um determinado valor para esse termo aparecer. E aí ele aparece em todos, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui uma utilização dele no cálculo de área. Beleza? Então, eu vou apagar aqui e aí eu passo para vocês. Não, eu vou apagar aqui essa parte e aí eu vou passar para vocês aqui Pronto. Como a gente faz a evidência, tá bom? Aqui você vai colocar um número em evidência, um fator em evidência, um polinômio, um binômio em evidência, um monômio em evidência, um termo em evidência. De repente esse termo aparece em todos os envolvidos, todos os numerais envolvidos. E aí você pode colocar o termo inteiro em evidência, mas ele precisa aparecer em todos os elementos, tá? Então vou fazer um básico para vocês aqui, ó. Se eu tiver isso aqui, eu não vou usar nem número, tá? Vou usar uma representação em letras. Vamos usar aqui uma representação em letras. Tá um pouquinho tortinho aqui, mas imagina que isso aqui são 4 quadrados, ou melhor, 4 retângulos. 4 retângulos formando um retângulo inteiro. Esse lado aqui, ó, ele mede x. Significa que todos os lados paralelos, ó, medem x. Então, esse mede x, esse também, esse também, esse também. Os lados horizontais, cada um tem um valor. Esse é A, esse é B, este é C e esse aqui D. Beleza? Então, como é que eu calcularia, nesse caso, a área de todo esse retângulo, desse inteiro aqui, não de cada dos pequenininhos, dele inteiro? Eu calcularia primeiro a área desse, somava com a área desse, somava com a área desse e somava com a área desse. Ou seja, a área do primeiro, todo mundo sabe aqui, né, que a área de um quadrilátero, retângulo e quadrado, no caso, não de qualquer quadrilátero, mas de retângulo e quadrado, a área é o quê? Base vezes altura. Ou altura vezes base, tanto faz, porque a multiplicação tem a propriedade comutativa que tanto faz o que você multiplica primeiro. Então, a área desse primeiro aqui, ó, desse que eu fiz o risquinho, ela seria o quê? X vezes A. Então, se eu fizer esse lado vezes esse lado, eu tenho a área do primeiro retângulo. Beleza? Agora, eu não quero só a área do primeiro, eu quero a área de todos. Então, eu quero também a área do XB, eu quero a área do XC e eu também quero a área do XD. Então, se eu tenho a área desse, a área desse, a área desse, a área desse, é só eu somar tudo. Eu somando todos, obviamente, eu vou chegar na área do retângulo inteiro. Então, eu vou somar a área do primeiro com a área do segundo, com a área do terceiro, com a área do quarto. Beleza? Vê bem, o que aparece
em todos os casos aí? O que aparece em todos os casos? A letra x, que é o valor da altura. Tá certo? Eu vou multiplicar, ou seja, ó, eu coloquei o x em evidência. Beleza? Quantos x tem aqui? 1. E aqui? 1 também. E aqui? 1. E aqui? 1. Então, quando eu coloquei esse x aqui em evidência, significa que esse x está representando todos os outros x que tem na expressão. Beleza? Significa o quê? Que eu não preciso colocar x aqui dentro. Esse x sozinho representa esse e esse. Agora, se eu coloquei esse x em evidência e aqui só tem um, aqui só tem um, ó, aqui tudo só tem um. Se eu coloquei o x em evidência, o que sobrou? O A. Mas, se eu coloquei o x em evidência, quem sobrou? O B. Também mais, se for menos, vocês colocam menos, tá? Mas no caso desse aqui é mais. Eu coloquei o x em evidência, sobrou quem? O C. E nesse eu coloquei o x em evidência, sobrou quem? O D. Beleza? Ah, como é que eu sei que está certo? Porque se você distribuir a multiplicação do x aqui, vai dar x vezes a, xa, mais x vezes b, xb, mais x vezes c, xc, x vezes d, xd. Ou seja, eu diminuí um pouquinho o tamanho dessa expressão. Eu eliminei aqui pelo menos 3 termos. Por que 3? Porque 1 vai aparecer. Ó. Quantos x tem? 1, 2, 3, 4. 1 vai aparecer. Mas 3 eu já tirei daqui. Beleza? Então eu fiz o quê? Eliminei diminuir o tamanho dessa expressão. E aí quando você tiver com números, com expressões e tudo mais numéricas, você consegue, diminuindo isso, fazer um cálculo com menos numeração. Quanto menos números você tiver para fazer o cálculo, quanto menos expressão você tiver, quanto menor for essa expressão para você resolver, isso fica, de uma certa forma, mais fácil. Tá bom? Eu vou apagar aqui, vou dar um exemplo para vocês usando um número, ou seja, uma expressão, usando um polinômio. Todo mundo sabe polinômio, né? É uma expressão formada por mais de um termo, mais de um monômio. Então, vou fazer para vocês aqui, eu vou apagar aqui e vou mostrar como é que a gente usa isso com número, tá bom? Vamos lá. Pronto, apaguei aqui, vou passar para vocês como é que eu faria isso aí usando um polinômio, tá bom? Ó, lembrando, o cálculo que eu fiz relacionado aos retângulos era um cálculo de área, por isso que tinha multiplicação, tá? E por que tinha uma soma? Porque eu tinha 4 retângulos menores. Como eu sei que é retângulo? Porque um lado era x e o outro lado não era x. Se fosse quadrado, todos os lados seriam x. Ou todos os lados seriam a, ou todos b. Quando você usa letra diferente para representação em figura, letras diferentes significam valores diferentes. Tá bom? Então no retângulo, tinha um lado, 2 lados, no retângulo A, no primeiro retângulo, pequenininho lá, 2 lados valiam A, o de cima e o de baixo, 2 lados valiam X. A primeira altura e a segunda altura, beleza? Então por isso que dá para perceber que é um retângulo, mesmo sem pôr valor. E não é pelo formato também, tá? É pela diferenciação que você usou de letra. Usei letra diferente, lado diferente, tá ok? Então vamos lá, para falar de polinômio. Vamos colocar em evidência, eu vou usar aqui um polinômio esse, ó, 25 xy ao quadrado menos 10 x à terceira y. Tá bom? Então aqui já complicou um pouquinho. Não complicou tanto, porque você pode desmembrar o primeiro e pode desmembrar o segundo. E aí você acha um termo semelhante.
Porque aqui você pode achar que os únicos termos que existem semelhantes são x e y, que tem aqui e aqui. Mas não é. Na numeração você também consegue achar termos semelhantes para tentar compor um monômio, ou seja, um número acompanhado de letra, um número acompanhado de duas letras, para poder colocar tudo isso em evidência. Se você coloca tudo isso em evidência, você deixa ainda menor a sua expressão. Beleza? Então, ó, mais do que a gente tentar resolver quanto dá isso menos isso, primeiro a gente vai fazer a fatoração, que é, na verdade, o nosso foco agora. Beleza? Então vamos lá. Eu vou começar com isso, ó, com 25x y quadrado. De que forma eu posso escrever esse termo usando outras? O x e o y não tem como a gente mudar, tá? Não tem como usar outra coisa. A gente vai só desmembrar. Aqui só tem um x, mas aqui tem dois y, né? Y vezes y. Então eles dois vão aparecer. Então o que eu vou fazer? O 25, eu posso usar uma multiplicação de 5 vezes 5. Ou seja, eu já desmembrei o 25. Beleza? Continuo multiplicando. Eu multiplico por x, que é um só, multiplicado por y vezes y. O que é y vezes y? Y ao quadrado. Beleza? Então, desmembrei isso. Agora apareceu 5, apareceu 5. E as letras? Eu continuo fazendo o seguinte, vou pegar o segundo termo, ó. 10. Eu não vou usar o sinal aqui, porque eu estou falando só do termo. Obviamente, se eu fosse usar, seria o menos, tá? Então, eu estou falando apenas do termo. Então, vamos fazer isso aqui. O termo 2, aparece o 5 também, ou seja, já apareceu 5 aqui, 5 aqui. E aí tá na cara, né? Como é que eu vou representar o 10? 5 vezes 2. E aí o x, ó, vezes x vezes x vezes x. Tem 3x, ó, x vezes x vezes x, que dá x ao cubo, que você ainda tem um y. Pronto! Agora eu tenho os dois termos desmembrados, com todas as letras que estão sendo multiplicadas em cada um, e apareceu mais um termo que eu posso colocar em evidência, que é quem? O 5. Porque o 5 aparece aqui, ó, 5 vezes 2, aparece em cima e embaixo. Então, além da letra, eu também posso colocar o número em evidência. Beleza? O que é um número em evidência? É colocar um fator comum. O que é comum? Comum é o que aparece mais de uma vez, mais de 3 vezes, mais de 4 vezes, vira comum. Então, nesse caso, eu tenho um número, veja bem, tenho um número que aparece em cima e embaixo, que é o 5, e eu tenho uma letra que aparece em cima e embaixo, e eu tenho outra letra que aparece em cima e embaixo. Beleza? Então, o que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou fazer uma divisão. Porque eu fazendo uma divisão, primeiro eu vou pegar esse termo aqui é o meu fator comum. O que é comum? Aparece em cima e embaixo. Ó. Aparece 5 em cima e embaixo, aparece x em cima e embaixo, aparece y em cima e embaixo. Então, o meu fator comum é quem? É o 5xy. Se você preferir, 5 vezes x vezes y. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os dois termos, os dois, ó. Primeiro, o 25x, que multiplica y quadrado. E eu vou dividir pelo fator comum. Quem é o fator comum? Fator comum, 5xy. Beleza? Agora, o que eu faço no outro? A mesma coisa. Eu faço o que com o segundo? A mesma coisa. O outro termo, 10x
x ao cubo vezes y. Aí eu vou dividir. Por quem? Pelo mesmo fator. Se ele é comum, ele serve nesse e serve nesse. Ó. 5x, y. Tá. Divisão de fração, aí já é um assunto que vocês já manjam mais, porque vocês já tiveram isso. Na divisão de fração, tudo que tiver em cima e embaixo igual, eu posso cancelar, né? No caso dá 1, né? Eu divido x por x, dá 1. E, então a gente fala cancelar, mas na verdade você está fazendo a divisão dele por ele mesmo. Todo número dividido ele por ele mesmo, você sabe que dá 1, tá bom? No caso aqui não é esse o caso, é 25 dividido por 5. 5. Agora, então 25 dividido por 5, deu 5. X dividido por x, deu 1. Deu 1 eu não preciso pôr. Aqui eu tenho quantos y aqui? Y ao quadrado são 2y. 2, eu vou pegar um desses dois e cancelar com mais 1. Só que aqui tinha 2, então sobrou 1. Beleza? Como eu disse, agora a gente não vai focar na solução disso, mas na fatoração disso. Tá bom? Então, primeiro termo, 5y. Segundo termo, você tem o 10 dividido por 5. 2. Ó. 10 dividido por 5. 2. Eu tenho 3x aqui em cima. 1, 2, 3. Se eu cancelar um deles com um desse, ainda vai sobrar 2x. Ó. X ao quadrado. Agora, um y eu cancelei com um y. O que sobrou? Nada. Ou seja, o resultado da fatoração dessa expressão é essa. Então, resumindo tudo isso aí, ó, eu cheguei aqui. Esse termo chega nisso e esse termo chega nisso. Beleza? Ah, mas aí então eu posso agora montar o meu cálculo desse tamanho baseado só nisso aqui? Claro que sim. Isso aqui, então, é equivalente. 3 risquinhos aqui, né? Em número você usa equivalente, quando for figura é congruência. É a mesma coisa que 5y menos 2x quadrado. É como se você tivesse feito uma redução. Você resolveu o que você tinha a possibilidade de resolver. Para resolver aquilo ali, o que eu preciso? Aí é um pouquinho mais para frente, talvez lá, né? Primeiro, segundo ano, vocês vão ter isso. Vocês precisam ter valor de x, precisa ter valor de y. Se for função, vai ter gráfico, vai ter reta, vai ter parábola, né? Porque a função, a equação é do segundo grau, vai ter parábola. E aí, dá para resolver isso? Claro que dá. Dá para resolver sim, tá bom? Não é o caso agora de vocês, mas a gente vai chegar nisso. Beleza? Então, só para a gente terminar essa parte de fatoração. Tá? Para terminar essa parte de fatoração, é assim. Fatoração, você lembra do quê? Multiplicação. Tem como representar um número por multiplicação e tem como colocar um número em evidência. Beleza? É isso aí, então. Valeu, gente. Até a próxima.